Olá pessoal, tudo bem? Tranquilos aí? Último bloco da nossa primeira aula de matemática. Firmes e fortes, vamos lá, põe na telinha. Gente, uma questãozinha que a Fundação está cobrando bastante. Essa foi uma questãozinha do TRF, da quarta região, no TRF também foi da primeira, cobrou também uma questão semelhante a essa. Ou foi TRF da primeira ou foi TRT da primeira, falha a memória. Então, a expressão n dividido por 0,0125 é equivalente ao produto de n por... Então, na verdade, nós vamos dividir n por 0,0125. X vezes n. Aí o que que você tem? Olha só. Você tem n de um lado e n do outro. Então, esse é o detalhezinho da história. Quando você passa esse n para cá, você passa dividindo. Então, é como se você dividisse esse n por n. Né? Então, você vai ter n por n, divisão de números iguais, sempre será igual a 1. Então, na verdade, esse número x é igual à divisão de 1 por 0,0125. Então, esse é o resultadozinho da história. Então, esse n que está multiplicando, é como se você tivesse isso aqui, ó, gente, vou colocar aqui do lado, n sobre 0,0125, multiplicado por 1 sobre n ou dividido por n é a mesma coisa. Então, um corta com o outro. Então, 1 sobre... Foi isso que nós fizemos. Beleza? Aí, o que que você tem aqui, ó? Você tem 4 números pós-vírgula. Você tem que correr a vírgula 4 casas. Em cima, não precisa correr. Então, você coloca 4 zerinhos. Então, 1 dividido por 0,0125 é a mesma coisa que 10.000 dividido por 125. Então, essas divisões são iguais. Tá? Então, é só você realizar a transformação. Então, isso daqui, ó, gente, é só a explicação porque esse n de cá virou 1. Porque ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, multiplicar por 1 sobre n é a mesma coisa que dividir por n. Então, se eu tenho um n em cima e n embaixo, eu acabo cortando um com o outro na história. Beleza? Dá uma paradinha especial para copiar. Então, a nossa resposta, letra D de dado, igual a 80. Gente, essa questão não é uma questão de racional, acaba sendo, né, porque é número natural, mas é uma questão muito bem feita da Fundação, que é uma questão de tentativas. Você tinha que ponderar algumas situações. Por exemplo, nós temos dois números inteiros positivos x e y. Cada um 5 algarismos distintos entre si. Considerando que x e y não têm algarismos comuns, e x é maior do que y, o menor valor que pode ser obtido para a diferença de x menos y. Então, o que você tem na história? Você tem um número x, vamos chamar de A, B, C, D, E, é um número de 5 algarismos. Nós temos um número y, também de 5 algarismos na história. Então, x é um número de 5 algarismos e y é um número também de 5 algarismos. Beleza? O que eles têm em comum na situação? Os algarismos são diferentes entre si, entre os números e entre x e y. Né? Então, o que você vai ter que fazer na história? Para você obter a menor diferença possível, você tem que ficar atento a 2 detalhes. Primeiro, põe na telinha. Essa diferença de cá tem que ser a menor diferença possível.
Né? Por exemplo, se pudesse, eu colocaria esses dois números iguais, mas não pode. Então, obrigatoriamente, A menos F, a menor diferença possível que eu tenho entre eles é igual a 1. Porque, inclusive, o que é que nós sabemos? Eles são, eles têm que ser diferentes. Então, a menor diferença entre dois algarismos é 0, a outra maior é 1. Outra menor, tirando 0, é 1. Aí o que acontece? Aí vai sobrar B, C, D e G, H e J. O que eu faço com os números de cima? Feito essa diferença a menor possível, nas outras 4 casas de cima, eu vou utilizar o menor algarismo possível nessa ordem. E embaixo eu vou utilizar os maiores algarismos possíveis nessa ordem. Por quê? Porque quanto menor a diferença dos termos, menor a diferença dos números. Então você vai ter que fazer um processo de tentativa. Põe na telinha. Então vamos fazer o primeiro teste da história. Eu vou botar aqui. Número X, número Y. São 5 casos. Então, eu vou trabalhar com o número 2 e 1. Por que eu não trabalhei com 1 e 0? Porque se o número tem 5 dígitos, não começa com 0. Então, vou botar 2 e 1. Quando eu boto 2 e 1, o menor algarismo que eu tenho disponível para cá é o 0. Já utilizei o 1 e o 2. O menor que eu tenho é o 3. O menor agora disponível é o 4. O menor que eu tenho disponível é o 5. Embaixo, aquela relação que eu comentei com vocês. O maior disponível. Que é o maior disponível que eu tenho para a segunda casa? O 9. Depois, o 8, o 7 e o 6. Então, nós temos 20.345 menos 19.876. Então, essa é a primeira tentativa aí que nós vamos fazer. Então, nós temos aqui uma diferença de 469. E observe que nós testamos 2 e 1. Dá aquela paradinha especial na história. Vamos lá? Próximo teste. Vou testar aqui X e Y. Vou botar aqui de azul que eu vou apagar depois. Aproveitar isso aqui. Vamos testar agora 3. Então aqui 3 e 2. A diferença entre eles tem que ser igual a 1. Menor disponível 0. Menor disponível 1. Agora o menor disponível é o 4. O menor disponível o 5. Então nós temos o número 30.145. No Y, o maior disponível 9, o 8, 7 e 6. Então 30.145 menos 29.876. Observe aí que já melhorou bastante aí na história, né? A nossa diferença aí da situação. Opa! Já deu uma diferença de 269. Beleza? Então já deu a diferença. Aí você já vai empolgado, já marca, né? Não, nem tem. Que beleza. Então já diminuiu, ó. 269. Dá aquela paradinha especial. Esse é o segundo teste com 3 e 2. Beleza? Vou apagar aqui. Vamos fazer outro teste agora na situação. Vamos testar agora. Já foi 3 e 2. 4 e 3. Menor algarismo o 0. Menor 1. O 2. O 3 e o 4 já foram utilizados. Então menor que eu tenho o 5. Formando o número 40.125. Aí nós temos agora 9, 8, 7, 6.
Então, 40.125 já diminuiu. 39.876. Vamos pensar nessa diferença aí agora. Opa! 249. E temos essa resposta aí. O que foi que muita gente fez na hora da prova? Desistiu, parou aí, achou 249. Na história. E já marcou. E aí, tente mais outra vez. Né? Você já está reduzindo, diminuiu. Vamos parar aqui, vou apagar. Aí o que, que nós temos na situação? Ó, 5 e 4. Então aqui o 0, menor 1, o 2, o 3. Maior o 9, o 8, o 7 e o 6. Então nós temos 50.123 menos 49.876. Será que já é menor? Porque o outro deu 125. Agora já deu 123. Olha aí. Então agora a nossa diferença 247. Está baixando. Essa é a menor diferença possível que nós vamos encontrar. 247. Mas o que, que você faz? Fez essa tentativa, ainda está baixando? Tem alguma resposta menor que 247? Ainda tem, 246. Aí o que, que você deveria fazer na prova? Vamos testar outro caso? Vamos fazer aqui. 5 e 4, vamos testar 6 e 5. Então 6 e 5 para ver o que acontece. 0, 1, 2, 3. 9, 8, 7, maior que eu tenho disponível. 4. Já vi que vai dar uma diferença grande, porque ele estava dando 9, 8, 7, 6. Que observe, né? O menor, o 0, o 1, o 2 e o 3. O maior, o 9, o maior, o 8, o maior, o 7, o maior disponível é o 4. Então nós temos 60.123 menos 59.874. Então, ó, 249. Então, realmente, na situação, a menor diferença possível é o 247. Você vai testando. Pode vir comigo. Então, só mostrei para vocês. Então, é uma questão, gente, aí de pura tentativa. E aí, por isso que eu digo, tem que treinar o trabalho braçal, desenvolver esse trabalho braçal para você ganhar tempo na prova. Então, essa é a grande diferença da situação. Desenvolva esse trabalho braçal na situação. Então, 247 aí é a nossa resposta. Então, você tinha que se ficar atento. A diferença ali das casas decimais menor possível é 1. E aí, os menores em cima e os maiores embaixo, para poder obter a menor diferença possível. Põe na telinha. De vez em quando, a Fundação cobra essa questão. E aí precisamos relembrar os velhos tempos, onde éramos felizes e não sabíamos, né? Nosso primário na história. O número 0,0202 pode ser lido como? Como é que você faz essa situação? Olha só. Unidade, voltando, você tem décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e, botar assim, milionésimo na história. Então, ó, é nessa ordem. Décimo, uma casa. Centésimo, duas casas. Milésimo,
3 casas. Décimo de milésimo. 4 casas. Então, gente, ó, nós temos aí décimo de milésimo na situação. Aí com 5 casas, quiserem anotar aí, gente, centésimo de milésimo, 5 casas. Milionésimo, 6 casas. Estão indo nesse processo de volta, né? Porque nós temos unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão e assim vai. Só que a gente tem que relembrar o processo da volta. 6 casas é milionésimo. Põe na telinha aí. Então, vou apagar aqui, ó, gente. O que você vai ter que fazer na situação? Você vai pegar o seu número 0,0202. Então, olha só. 202 sobre 10.000. Na história. Então, você vai fazer isso. Você vai transformar o número, tá certo? Para fração da base 10. Aí você depois conta quantos zerinhos você tem. 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que você voltar 4 casas. Opa, e voltando 4 casas, nós temos o décimo de milésimo. Quando você retorna 4 casas. Beleza? Então, esse é o resultadozinho da história aí, décimo de milésimo, voltando 4 casas. Então, nós temos 202 décimos de milésimo. Porque quando você volta a vírgula, 1, 2, 3, 4 casas na história. Beleza aí? Tranquilos? Vem comigo. Então, gente, essa é a nossa questãozinha aí, especial de contagem. Então, se você estiver se preparando para a FCC, quem cobra conjuntos numéricos, as bancas cobram. O CESP só cobra aquela questãozinha que eu falei com vocês de milhão, bilhão, trilhão. A FCC que aprofunda mais nessa história, vocês ganham as outras, copiam esse perfil da FCC, quantas vezes o algarismo se repete nesse processo. Para fechar essa parte inicial aí, põe na telinha, a nossa 16ª questão, que é sobre a fração aí, uma questãozinha da ESAF. Qual a fração que dá origem à dízima 2,54646? Então, o que nós temos aqui? Opa, estamos indo. Você vira ali minha pesquinha do assunto. 4646. Então, eu vou separar isso aqui. 2 mais 0,546, 46. Então, nós vamos fazer essa separação da parte inteira com a dízima. Então, esse é o processozinho da história. Então, 0,54646. Quem é que está se repetindo? O 46. Então, nós vamos parar no primeiro 46 da história. E o número formado, 546. Beleza? Menos a parte que não se repete, o 5. Então, 546 menos 5. Para cada algarismo que se repetir, nós colocamos um 9. 2 noves. Para cada algarismo que não se repete, um 0. 990. Então, nós temos 541 sobre 990. Então, esse é o resultadozinho da história.
Então nós temos 2 mais 541 sobre 990. Então esse é o resultadozinho da situação. Então aí, gente, ó, vou colocar aqui, por favor, deem aquela paradinha especial para copiar. Ok? Então nós temos 2 mais 541 sobre 990. Multiplicando aqui. Ó, primeiro multiplica. Então 1980 mais 541 sobre 990. Então só somar 1980 mais 541. Então nós temos 2.521 sobre 990. Então esse é o nosso resultadozinho da história. Então se ele colocar uma parte inteira, vocês não vão encontrar dificuldade na situação. Beleza? Tranquilos? Então dá aquela paradinha. E aí nós vamos marcar a letra A, 2.521 sobre 990. Ó, gente, você poderia até fazer uma jogada aí, ó. Quem é o denominador da fração? 990, Bruno. Então você poderia excluir essa letra, essa e essa. Porque o denominador tem que ser 990. Aí, poxa, você tem aqui 2.546. Você sabe que não vai dar esse valor. Ele colocou aí, né, 2.546 sem imaginar essa situação. Não, vai dar 2.521. Ou seja, o seu numerador dificilmente vai bater com a dízima, né, nessa relação aí numérica na história. Então, por isso, se quisesse chutar, se eu falo a nível de desespero de chute, letra A. Beleza? Vem comigo. Aí, pessoal, o último tema, talvez não dê tempo da gente comentar as questões, mas eu queria comentar com vocês a seguinte, a questão de notação científica. Por exemplo, põe na telinha, o número 2.500. Isso é igual a 2,5 vezes 10 à terceira. A notação científica, sempre o seu número vai ser um número maior do que 1, tá certo? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Mas por que ficou 2,5 vezes 10 à terceira? A sua vírgula, ela está aqui. Nós não escrevemos 2.500,00. Nós escrevemos 2.500. Então, o que você fez? Você andou a vírgula 1, 2, 3 casas. Toda vez que eu ando nessa direção, eu ganho um expoente. Então, por isso que ficou mais 3 na história. Ô Bruno, mas por exemplo, eu não quero parar aí. Sei lá, eu estou empolgado e eu desejo parar no 25. Posso? Posso. Você está aqui, você andou 1, 2 casas. O que você não pode esquecer é o seguinte, toda vez que você andar nessa direção, voltando a vírgula, você ganha expoente. Então é isso que você não pode esquecer. Nessa direção, você ganha expoente na história. Beleza? Agora, Bruno, e se eu tenho o seguinte, eu tenho um número 0,00053. Aí o que você vai ter que fazer com a vírgula? 53 vezes 10 a menos 5. Por que menos 5? Porque você, ó, tá aqui. 1, 2, 3. Se eu parasse aqui, ficaria 5,3 vezes 10 a menos 4. Mas não quis parar aqui. Não tem problema. Só que quando eu ando nessa direção a vírgula, é negativo.
Então, ó, voltando, positivo. Indo, você vai trabalhar com o expoente negativo da história. Então, esse é o processozinho básico aí na relação, gente. Eu até vou dar um reforço na nossa próxima aula, para você ficar mais tranquilo em relação a isso. E comenta essas duas questõezinhas aí. E iniciamos os próximos assuntos, MMC e o que vem mais a seguir. Então, aí só para dar um... Quiser alguém tentar aí na história, essas duas questõezinhas. Queria dizer a todos que foi um prazer estar com vocês. Estamos aí firmes e fortes no que vier para ajudar vocês nessa caminhada. Não esqueçam aqui do projeto Divulgar o Matemática Começando do Zero, curso bem extenso para quem tem uma dificuldade em matemática, é um projeto mais específico. Tem esse projeto aí bem especial que o pessoal está adorando. Tem outras disciplinas também, tem português também do zero, um projeto bem legal. Então depois aproveita e divulga aí para os colegas, ok? Pessoal, um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada e até a nossa segunda aula de matemática.